gente vai continuar falando sobre a doutrina da providência. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre as aplicações práticas da providência. E hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre esse tema. Relembrando, né, um pouco o que a gente tinha falado aí nas últimas semanas. O Diego ele veio falando sobre a doutrina da providência em si, de forma teológica, explicando o que é a doutrina da providência. Na semana passada nós falamos sobre as aplicações práticas de crermos na providência e a gente vai continuar. Na semana passada a gente falou que a providência de Deus ela vai se aplicar tanto no futuro quanto no passado, né? Então todas as coisas que acontecem sob a providência de Deus. E que Deus ele pode usar intermediários para cumprir a sua vontade. Então, se Deus ele tem uma vontade, ah, por meio da sua providência, ele pode usar homens, assim também ele pode não usar homens, usar ninguém, ele pode usar o seu próprio poder. Ele também pode agir contra os homens, contra os eventos naturais, então subvertendo ali todas as coisas naturais. Falando sobre providência, a gente falou também que a igreja tem um lugar especial dentro do plano da providência de Deus. Então, a providência de Deus, a providência ela abrange todas as pessoas, mas a igreja ali, Deus olha com um pouco mais de cuidado. Então, tudo que ele faz, tudo que ele planeja fazer, tudo isso é para o bem da sua igreja, para o bem do seu povo. Falamos também sobre os juízos ocultos de Deus, de que nem tudo que acontece a gente vai conseguir compreender e nem tudo vai ter uma razão clara para nós. Mas dentro da providência de Deus, todos esses mistérios, tudo isso vai redundar no final em glória a Ele. E falamos também que a providência ela não é uma desculpa para a nossa irresponsabilidade, né? Não é porque Deus ele tem um plano estabelecido que a gente vai ser responsável com os nossos atos, a gente vai ter um pensamento fatalista de que se Deus planejou, então vai acontecer e a gente não tem nada o que fazer. Mas nós temos uma responsabilidade diante disso e agirmos conforme Deus quer que hajamos. E, por fim, nós compreendemos que a providência, sabendo que quando nós compreendemos a providência, nós sabemos que Deus é a causa principal de tudo. Então, Ele faz todas as coisas, toda boa dádiva vem dEle, as coisas ruins também vêm dEle, todas as dificuldades passam pela mão do Senhor. Ele é aquele que governa todas as coisas. E quando nós pensamos no futuro, nós podemos descansar, sabendo que Deus já está lá na frente, Ele já está lá cuidando de todas as coisas por meio da sua providência, sabendo que tudo que acontece, tudo vai redundar em glória ao seu nome, e tudo é feito de forma boa, perfeita e agradável. E hoje a gente vai continuar falando sobre esse tema. Mas antes, vamos estar fazendo uma oração? Senhor Deus Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã para aprender mais da Tua Palavra. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor nos ensine, nos instrua, Pai, que o Senhor nos faça, Deus, descansar nessa doutrina tão maravilhosa que é a Sua providência, Pai. Que possamos encontrar abrigo, descanso no Senhor. Que o Senhor nos ensine e tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A aula passada a gente falou até o capítulo 17 no ponto 9, e agora a gente vai falar a partir do 10 e também o capítulo 18, que inclusive é o último capítulo do livro 1. Hoje é a última aula do livro 1 das Institutos. A partir de semana que vem já começa o livro 2. Já vai mudar um pouquinho o tema, a gente vai falar menos sobre a questão, alguns aspectos doutrinários sobre Deus, a gente vai começar a olhar agora sobre a redenção. E o primeiro ponto aqui, a partir do capítulo 10, Calvino ele vai nos convidar a uma reflexão sobre a nossa fragilidade. Ele vai nos questionar, né? Imagina como seria a nossa vida se não existisse a providência de Deus. Se nós dependêssemos apenas do acaso. E para ilustrar isso, ele vai começar a falar da fragilidade do ser humano e dos perigos do mundo real, né? Ele vai dizer que a nossa vida, a gente tem mais chance de estar próximo da morte do que continuar vivendo. A nossa vida ela é frágil, a nossa vida ela é pequena e a gente vive num mundo mau, lotado de perigos constantes. Nós estamos expostos a doenças, a acidentes, a animais peçonhentos, a desastres naturais, a violência do homem.
E é interessante a gente parar e pensar um pouco sobre a nossa fragilidade, porque muitas das vezes a gente vive a vida achando que tudo está sob o nosso controle. Então a gente tenta nos blindar de diversas formas. A gente contrata um bom plano de saúde, um seguro de vida, a gente faz atividades físicas para melhorar a nossa saúde. A gente tenta nos dar às vezes a gente tenta achar que a gente tem uma sensação de segurança, sabendo que a nossa vida está sob o nosso controle. Mas basta, a gente passou isso alguns anos atrás, né? Basta um pequeno vírus para o mundo entrar numa pandemia, a gente ficar preso dentro de casa, a gente não conseguir mais ter uma rotina. Basta apenas uma gripe para a gente cair de cama. Basta um órgão pequenininho como o nosso é, um órgão pequenininho do nosso corpo dá problema e a gente cair de cama. Então, por meio de pequenos atos de pessoas, a gente vê ao longo da história muitos acidentes que aconteceram e a gente tem uma lista aí, até mesmo na história do Brasil, a gente vê aquele caso do Césio 137, onde alguns homens mexeram num produto que não era para mexer e várias pessoas morreram por conta disso. Acho que o Diego, um tempo atrás, numa introdução de um sermão, ele veio falar sobre o caso do aeroporto de Tenerife, onde um avião, ele achou que poderia sair, um piloto, ele achou que poderia partir com o avião, só que ele não podia, e nisso 2 aviões se colidiram e 500 pessoas morreram. A gente vê a tragédia de Chernobyl, então, por conta de erros humanos, muitas pessoas perderam suas vidas. Tem um caso até interessante do ônibus espacial da Colômbia, que, se eu não me engano, acho que foi um pedaço de espuma que se soltou desse ônibus espacial, atingiu uma outra parte e os 7 tripulantes ali morreram, esse ônibus espacial explodiu. Então, a vida humana ela é muito frágil, né? A gente pega o carro, a gente acha que a gente vai conseguir chegar ao nosso destino e basta um motorista desatento na rua para bater no nosso carro e a gente sofreu um acidente. A gente coloca a nossa vida, às vezes, em situações que são situações perigosas, né? A gente pega um avião e a gente bota a nossa confiança da nossa vida em pilotos que a gente não conhece. A gente entra dentro de um cubículo de aço que voa a tantos metros de altura do chão e a gente vive essa vida comum sem ter a ideia de que como a nossa vida ela é frágil. E Calvino ele vai dar alguns exemplos disso, né? Ele vai dar o exemplo, por exemplo, se quando a gente entra numa embarcação, por exemplo, a gente está a um passo da morte, né? A gente está na beiradinha, se a gente chegar numa beirada de uma embarcação, de um navio, um passo pode separar a nossa vida da morte. Assim como o outro exemplo que Calvino dá é a gente pegar um cavalo, por exemplo. A gente está colocando a nossa vida sobre um tropeço de cavalo e poderia causar a nossa morte. E assim, diversos casos do nosso cotidiano e que quando a gente começa a olhar para a nossa vida com esse olhar, a gente vai ver o quanto nós somos frágeis. Um outro exemplo que Calvino vai dar é a gente pode estar caminhando numa rua tranquilamente e uma telha cair na nossa cabeça. Sem explicação, de uma hora para outra. E a nossa vida, ela tem essa fragilidade. Então, se a gente pensar que se o nosso mundo, se a nossa vida dependesse do acaso, não existisse a previdência de Deus para interferir e governar todas as coisas, com certeza a nossa vida seria muito mais breve do que já é. É como se nós estivéssemos dentro de um videogame de sobrevivência e a cada minuto que passa, a gente está cada vez mais entrando numa caixa, sendo comprimido até a gente morrer. Então, Calvino ele vai argumentar que diante de todos esses perigos, né, se não houvesse a providência de Deus, o homem ele seria a criatura mais miserável e calamitosa do mundo. Se a gente acreditar que tudo isso é governado pelo acaso ou pelos fortuitos da vida, nós seríamos totalmente infelizes. A expressão que Calvino vai usar é como se a gente tivesse uma faca apontada para o nosso pescoço, para a nossa garganta todos os dias. A gente vivesse com uma faca apontada para a nossa garganta. Mas, quando nós entendemos a providência de Deus, o nosso coração ele é liberto dessa ansiedade. Nós não vivemos ansiosos, sabendo que a qualquer momento a gente pode acontecer alguma coisa conosco e a gente morrer. Mas quando nós confiamos na providência de Deus, esse terror ele é substituído por um alívio.
por uma confiança, por um descanso de que somente aqueles que compreendem que Deus governa todas as coisas podem usufruir. Então, o consolo que Calvino ele vai trazer aqui não é que a telha nunca vai cair na nossa cabeça. Não é que nós nunca vamos passar por uma doença. Até porque a telha pode cair na nossa cabeça. A gente pode passar por uma doença. A gente pode ser atropelado, bater no nosso carro, o avião pode cair, qualquer coisa pode acontecer e pode nos levar à morte. Mas confiar na providência é saber que se a telha cai, se o carro bate, se a doença vem, tudo isso acontece para cumprir o objetivo perfeito de Deus, os desígnios justos de Deus. Nós não estamos soltos no universo, soltos no acaso, e em qualquer momento algo pode acontecer e nos matar. Mas que, mesmo nos infortúnios da vida, tudo isso vai. O cristão que compreende a providência de Deus, ele entende que tudo isso vai redundar em glória ao nome do Senhor. E que existe um Deus que cuida do seu povo, assim como a gente falou um pouco na aula passada, e que ele governa todas as coisas. Ele é o nosso protetor particular. Não somente os infortúnios da vida, mas também até mesmo em relação aos inimigos de Deus. O diabo, os seus demônios, os homens maus que estão ao nosso redor. Nós temos um protetor, nós temos aquele que nos guarda e que nos sustenta em todas as coisas. E Calvino ele vai dizer que há um consolo nisso, porque os homens maus, o diabo, tudo isso estão coibidos de tal maneira como se fosse um freio pela mão de Deus. É como se os inimigos de Deus fossem cavalos ferozes, mas existe alguém segurando a rédea, não permitindo que esses homens cheguem e ataquem seu povo. E que, se esses homens cheguem e atacar o povo de Deus, tudo isso é permissão de Deus. Então nós podemos descansar na certeza de que também o diabo e os homens maus, tudo isso eles só podem mover um dedo se Deus permitir, se Deus de fato querer que isso aconteça. Então, por mais que os homens maus, por mais que o mundo, a morte, ela tenha um poder destrutivo, existe alguém muito mais poderoso que governa todas as coisas. E esse alguém é também um pai perfeitamente justo, que cuida dos seus filhos, que ama os seus filhos. Então, diante das dificuldades da vida, esse pavor do caos, ele é substituído pela confiança de que qualquer aflição que nos alcance, tudo isso passa pelo crivo rigoroso das mãos de Deus. E tudo só acontece porque Deus quis assim. Então, o cristão ele não teme as inseguranças do mundo, as ameaças do mundo, porque sabe que tem o próprio Deus, aquele que governa todas as coisas, como seu verdadeiro escudo e guardião. Mais para frente, aqui ainda nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre como Deus usa a maldade humana para cumprir os seus desígnios, mas antes, Calvino ele vai falar um pouco sobre a imutabilidade dos decretos de Deus. Então, se nos pontos anteriores Calvino ele nos leva a ter um conforto, mostrando que Deus controla todas as coisas, aqui ele vai abrir um parênteses para falar de uma das objeções, que se os decretos de Deus são imutáveis e eternos, por que a Escritura diz que às vezes ele se arrepende ou muda de ideia? E para Calvino explicar isso, ele vai dividir o seu raciocínio em 3 grandes lições. A primeira é realmente o questionamento, Deus realmente muda de ideia? E para falar disso, ele vai levantar algumas passagens bíblicas que muitas das vezes são interpretadas erroneamente como se Deus ele tivesse tido um plano A, mas por conta de certas ações do homem, ele precisou optar pelo plano B. Então, uma das passagens que Calvino usa é de Gênesis 6, onde diz que Deus ele se arrepende de ter criado o homem. Em 1 Samuel 15, onde Deus ele vai dizer que ele se arrepende de ter feito Saul rei. A passagem de Jonas 3, quando Deus envia Jonas para pregar para Nínive, dizendo que eles seriam mortos, mas eles se arrependem e Deus poupa Nínive. Então é como se tivesse uma mudança ali do desfecho. E uma outra passagem que Calvino usa aqui é de 2 Reis 20, de 1 a 5, quando ele vai dizer que o rei Ezequias vai morrer, mas o rei Ezequias ele interpela a Deus e Deus ele dá mais alguns anos de vida.
Muitas pessoas vão usar esses textos para falar que Deus ele tinha um propósito, tinha um desígnio, mas ele mudou de ideia no meio do caminho. Mas como se Deus ele tivesse no nosso plano temporal e mudasse a sua ideia de acordo com certas ações do homem, né? Mas Calvino ele vai refutar isso dizendo que o arrependimento não cabe aos atributos de Deus. Dizer literalmente que Deus se arrependeu de ter feito algo é como se a gente estivesse dizendo que Deus ele ignora o futuro e que ele vive conforme as coisas vão acontecendo. Como se de fato Deus estivesse aqui no mesmo tempo que o nosso e que os planos de Deus estão sujeitos às mudanças de acordo com as ações do homem. Mas a verdade irrefutável que Calvino vai levantar é que Deus não é, assim como em Números 23, 19 vai dizer, que Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que mude a sua opinião. Então, Deus ele governa todas as coisas e no meio do caminho Deus ele não muda os seus planos, mas ele muda a forma como ele está agindo. E é o que no ponto 2 vai dizer sobre a acomodação pedagógica de Deus. Então, por que na Bíblia está escrito que Deus se arrepende, se de fato ele não se arrepende? E o que Calvino vai dizer é que a forma como está escrito na Escritura é algo moldado à nossa compreensão humana e limitada. Então, nós não conseguimos compreender e explicar a mente de Deus. E quando nós vemos o autor bíblico, ele viu naquele momento ali a mudança de percurso que Deus tomou ali, ele vai propor isso como arrependimento, mas isso não se diz referente aos decretos perfeitos de Deus, que são imutáveis. A Bíblia ela vai nos explicar, não descreve Deus como de fato ele é, mas como nós podemos entender e compreender a mente de Deus, né? Deus, por exemplo, ele não tem desvios emocionais, desequilíbrios emocionais, para ele ficar com raiva e estar em alegria, depois ficar irado. Mas nós vemos na Bíblia Deus sendo descrito que Deus ele se ira para justamente nos mostrar ali a justiça dele contra o pecado, contra o pecador. Então, por isso que a Bíblia diz que ele está irado, mas não é como se Deus tivesse desequilíbrios emocionais. Então, a Bíblia ela escreve de uma forma que muitas das vezes ela é para nós um pouco mais humana, justamente para nossa mente limitada tentar compreender isso. Mas, do mesmo modo, quando Deus ele muda a sua forma de agir em determinadas situações, que são esses textos que nós lemos, a Bíblia vai chamar isso de arrependimento, mas não é como se Deus estivesse de fato se arrependendo, se frustrando por algo que ele fez. Mas é porque ele muda a forma como ele está agindo para cumprir, no fim, os seus objetivos. Então, a vontade secreta de Deus, ela continua sempre imutável. E Deus, ele continua ainda a vontade dele é uma continuidade perpétua. Sempre a mesma vontade, sempre cumpre os seus desígnios e isso permanece totalmente inalterado. E depois Calvino vai falar no ponto 14 sobre a condição tácita das ameaças divinas. Ou seja, tem alguns textos, como a destruição de Nínive, por exemplo, que Deus ele promete destruir o povo, assim como ele promete matar o rei Ezequias, mas depois isso, por mais que ele tivesse prometido isso, não é isso que ele faz. Calvino ele vai dizer que Deus ele muda, tem essas mudanças justamente para causar algo àquele que está ouvindo. Então, quando Deus ele vai falar que o rei Ezequias vai morrer, ou quando Nínive vai ser destruída, é como se existisse uma condição tácita ali para essa ameaça divina ela não ser executada. E nesses exemplos que temos, é justamente o arrependimento do homem, no caso, né? Então, o propósito de Deus nunca foi invalidar o seu próprio decreto, mas justamente levar o pecador ao arrependimento. Então, dentro da providência de Deus, quando Deus ele envia Jonas para pregar para Nínive, dizendo que Nínive seria destruído, Deus ele faz isso justamente para eles se arrependerem. Então, quando Deus ele vai anunciar a morte de Ezequias, ele faz justamente para Ezequias buscar a Deus e clamar a Deus para ter uma vida mais longa.
Então, quando nós lemos na Bíblia, né, que Deus se arrependeu ou ele voltou atrás, nós devemos entender que Deus ele não mudou os seus planos, mas ele, naquele momento, ele muda a circunstância exterior para cumprir a sua vontade que já era definida, já era estabelecida, e ele usa essas mudanças justamente para nos levar a uma correção, nos educar e também nos perdoar. Então, longe da gente achar que Deus é alguém instável, que depende das nossas ações, essas passagens que nós lemos, na verdade, vai nos mostrar, né, a didática de um pai que cuida dos seus filhos e que usa até mesmo essas ameaças para nos atrair para ele, a fim de sermos a fim de buscarmos arrependimento diante dele e também ser salvos da nossa ruína. Quando a gente avança para o capítulo 18, Calvino ele vai falar agora sobre um tema que muitas vezes é o elefante na sala, né? Quando falamos sobre providência, que se Deus controla absolutamente tudo, ele também controla as ações dos homens maus, e se ele controla, ele é o autor do pecado, mas o próprio título do capítulo 18 já responde isso, que vai dizer, né, que Deus, de tal modo, usa a obra dos ímpios e dobra sua alma para que executem os seus desígnios, que ele próprio permanece limpo de toda mácula. Ou seja, Deus, ele usa as obras dos ímpios, ele dobra a vontade dos ímpios para cumprir a sua vontade, de modo que a culpa permanece no homem e Deus continua santo e limpo. E para a gente entender isso, Calvino ele vai dividir aqui essa explicação em 3 pontos. O primeiro, o fim da desculpa da mera permissão. Então, para Calvino é algo inadmissível alguém dizer que Deus permite o mal. Que todas as coisas acontecem, o homem faz alguma coisa porque apenas Deus permitiu. Mas Calvino ele vai dizer que Deus ele não permite, mas Deus ele não tem uma permissão passiva, mas Deus controla todas as coisas. E ele dobra a vontade do homem mau para cumprir os seus desígnios. Então, por mais que muitas pessoas tentem, talvez, defender a reputação de Deus, dizendo que Deus não comete o mal, Deus não permite, quer dizer, ele apenas permite de forma passiva, Calvino ele vai dizer que, na verdade, Deus ele usa as obras desses homens maus para cumprir a sua vontade. Não é como se Deus estivesse sentado, deixando o mundo à deriva, deixando os homens agirem conforme eles queiram, e Deus apenas permite isso de braços cruzados. Mas ele vai dizer que Deus ele não assiste o universo num camarote. Porque um Deus que apenas assiste o universo do seu camarote, ele não é um Deus de fato soberano. Mas Calvino vai nos mostrar nas Escrituras que Deus ele não é um espectador passivo, mas ele dirige, ele dobra o homem, ele usa ativamente a ação dos homens ímpios para cumprir os seus juízos. E aqui ele dá alguns exemplos. Primeiro é o endurecimento de Faraó. Então a Bíblia vai dizer que Deus não apenas permitiu que Faraó não libertasse o povo, mas que o próprio Deus ativamente endureceu o coração de Faraó para cumprir os seus propósitos ali e não permitir que o povo seja liberto. Assim também Jó. Deus não apenas permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, que os ladrões roubassem os seus bens, mas Deus ele usou os ladrões ali que roubaram os bens de Jó para cumprir o seu objetivo. Tanto que Jó ele reconhece isso. Vai dizer que o Senhor é aquele que deu, o Senhor é aquele que tirou. Um outro exemplo que Calvino usa é o do rei Acabe. Quando Deus ele envia um espírito enganador para enganar os profetas do rei Acabe, para usar os profetas do rei Acabe e enganar os profetas do rei Acabe. Então não é como se Deus estivesse enganando, mas Deus ele usa esses espíritos enganadores para cumprir os seus desígnios. E também quando nós falamos sobre a própria crucificação. Deus não apenas passivamente permitiu que Pilatos condenasse Jesus ou que Judas vendesse Jesus, mas Deus fez essas coisas para cumprir a sua vontade. Então, até mesmo os apóstolos vão dizer depois de que
Os homens, os judeus fizeram aquilo porque a mão de Deus e a sua autoridade decretaram. Então, quando nós vemos uma maldade, não é Deus passivamente permitindo, mas Deus usa e ele age por meio desses atos para cumprir a sua vontade. E o segundo ponto aqui que Calvino faz é uma diferença entre a santidade de Deus e a maldade do homem. Então, a grande dúvida, talvez, na nossa mente é como Deus ele pode usar um homem mau para fazer algo e assim condenar esse homem depois. Então, se Deus ele decreta o evento e o homem mau o executa, por que a culpa cai somente para o homem e não Deus ele permanece limpo nisso, ele não possui culpa? E Calvino ele vai trazer duas ideias aqui, porque a diferença vai residir na intenção, na motivação e no propósito da ação. Então, quando nós falamos sobre a justiça de Deus, quando Deus ele utiliza as obras dos ímpios, o seu propósito é sempre justo. Deus, por mais que ele use a obra de um homem ímpio e o mal acontece, o propósito de Deus é justo. Seja para castigar os pecadores, seja para disciplinar e provar a sua igreja, né, os seus santos, como também para trazer a redenção ao mundo, quando nós lemos sobre Cristo. Deus não apenas permitiu o que Cristo fosse levado à cruz, mas era o plano de Deus. E para Deus executar esses planos, Deus ele permitiu, não apenas permitiu, mas Deus ele fez com que homens tivessem ações ruins, pecaminosas, para cumprir o seu objetivo de levar Cristo à cruz, a fim de que o homem ele fosse salvo por meio da obra dele. Então, Deus ele permanece justo, Deus ele permanece limpo, porque o seu propósito é sempre justo. Quando, na verdade, quando nós falamos do homem, a culpa é sempre do homem, porque os homens, quando eles agem de uma forma má, e isso resulta em acontecer algo que foi Deus que decretou, eles não estão tentando prestar um favor a Deus, fazendo a maldade para que isso resulte no propósito de Deus. Mas eles estão sendo impulsionados pela sua própria maldade do seu coração. Então, pela sua própria malícia, pela sua própria cobiça, pela sua própria crueldade e rebeldia. Então, eles agem por vontade voluntária. Eles não têm intenção de cumprir o objetivo divino, mas eles estão apenas sendo quem eles são, de fato. Pecadores que fazem o mal. Então, nós não podemos tentar achar que o homem ele não tem culpa, nem que Deus tem culpa, porque o propósito de Deus é justo. E o homem ele executa o mal porque ele de fato é mau, a sua natureza é má. E para provar essa ideia, ele vai usar a própria traição de Judas para poder explicar isso. Ele vai dizer que o pai entregou o filho, o próprio Cristo se entregou na cruz, e Judas também entregou a Cristo. Mas nessa mesma ação de entregar, Deus ele é justo, Deus ele é puro naquilo que ele faz, e Judas ele é alguém condenável, ele é um réu condenável porque a causa que ele fez isso não é a mesma de Deus, não foi por motivos justos. Deus ele entrega a Cristo para salvar, por amor para salvar a humanidade, enquanto Judas entrega a Cristo por motivo de avareza e traição. Então os homens maus eles não podem usar a soberania de Deus como desculpa, como nós falamos na última aula sobre a irresponsabilidade, né? Dizendo que eu fiz o mal porque eu estava obedecendo aos planos de Deus. Judas poderia, se não tivesse morto lá na frente, poderia dizer, não, eu traí Jesus, eu vendi Jesus porque era porque Deus queria e eu cumpri o objetivo de Deus. Como se isso justificasse ele. Mas, na verdade, ele não fez o mal para prestar um favor a Deus, mas porque ele foi arrastado por meio dessas próprias paixões malignas e rebeldes. E Deus, em sua sabedoria, ele usa esses instrumentos para fazer a sua vontade, para cumprir a sua vontade. Então, Calvino ele vai usar até mesmo uma frase de Agostinho, dizendo que no julgamento final, Deus ele não vai perguntar o que os homens puderam fazer, mas o que eles quiseram fazer. Então, por mais que um ato ele redunde em algo positivo lá na frente, o que Deus está julgando é o coração do homem, aquilo que de fato ele quis fazer. E por conta do seu desejo pecaminoso, o homem ele será condenado.
Se ele fez o mal, ele vai pagar pelo mal que ele fez. Mesmo que isso cumpre alguns propósitos de Deus, que para nós são ocultos. Porque Deus ele não está pegando alguém que é neutro e injetando a maldade no coração daquela pessoa para cumprir o seu desígnio. Mas ele está deixando a pessoa ser quem ela de fato é. É como se Deus ele estivesse tirando a mão, tirando a sua graça daquele momento e permitindo com que a pessoa ela haja com toda a maldade com que ela possa agir. Mas Deus direciona isso, ele canaliza isso para cumprir o seu objetivo final. Então, por mais que a gente não consiga compreender, Deus ele vai usar esses atos no bastidor de todo o universo, como aquele que é um arquiteto, e que está garantindo de que cada ato mal, cada maldade que aconteça, tudo isso encaixe de forma milimétrica para cumprir o objetivo perfeito de Deus. E tudo isso há de transbordar em justiça e glória ao seu nome. Sem o homem ele se isentar da culpa. Faraó, quando ele não quis liberar o povo, ele realmente já não queria. E Deus endurece o coração dele, mas ele já não queria. Judas, ele não vendeu Jesus para cumprir o propósito de Deus. Ele vendeu Jesus porque ele quis vender Jesus. Os ladrões que roubaram os bens de Jó não roubaram porque Deus permitiu, mas porque eles queriam fazer isso. Então eles têm culpa, enquanto Deus permanece puro e santo. E por fim, no último ponto, Calvino ele vai dizer que a vontade de Deus ela é una e simples. O que Calvino levanta é que pode acontecer uma confusão de que Deus ele teria duas vontades contrárias. Uma que é revelada na lei, por meio dos seus mandamentos, onde ele proíbe de fato o pecado, e uma vontade oculta, onde ele decreta que o mal aconteça pela sua própria vontade, e isso poderia se contrastar. Mas Calvino ele vai dizer que a vontade de Deus ela é una e simples, mas por causa da fraqueza humana, para nós ela parece complexa. A gente não consegue entender como Deus a vontade de Deus é que o homem seja salvo e que nós vemos o homem indo para o inferno. Então, para nós pode ser uma coisa complexa entender, mas Deus, ele na sua imensa sabedoria, ele faz com que todas essas coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e para redundar em glória ao seu nome. Então Deus ele não tem duas vontades que se anulam, mas ele tem um único plano soberano. E a lei que nos mostra, né, a intenção e a direção do nosso coração, e se um homem ele vai quebrar essa lei pela sua própria maldade, ele é culpado por meio do seu pecado. Ele é culpado do seu pecado. Ao mesmo tempo, Deus, que é o Senhor do universo, ele é perfeitamente capaz de pegar essa vontade má do homem e executar para servir aos seus próprios desígnios, que é bom e que é justo, sem se contaminar de nenhuma forma com o pecado. E, por fim, Calvino ele vai... É uma frase que ele fala no início, mas eu vou usar aqui para conclusão, porque ele vai dizer que a ignorância acerca da providência é o extremo de todas as misérias. E conhecê-la é a verdadeira felicidade. Quando nós entendemos de fato que Deus governa todas as coisas e que há uma providência, há um plano perfeito pelo qual Ele dirige todas as coisas, isso nos faz com que vivamos felizes. E a gente ignorar a providência de Deus, para nós é infelicidade, é o extremo de todas as misérias. Como se nós estivéssemos vivendo ao acaso. Como se qualquer coisa que acontecesse, a telha caindo na nossa cabeça, o nosso carro batendo, a doença que vem, tudo isso fosse um acidente. Mas quando nós entendemos a providência de Deus, nós entendemos que há um Deus soberano que governa todas as coisas. Calvino ele vai falar essa frase, só que seria muito fácil Calvino fala isso sendo uma pessoa que teve uma vida farta e tranquila. Mas quando nós olhamos até mesmo a vida desse homem que escreveu isso, a gente vai ver que ele não tinha na sua vida motivos claros para poder afirmar essas coisas. Porque a vida dele era uma vida difícil. É alguém que tinha perdido um filho, é alguém que perdeu a esposa, alguém que foi expulso do seu ministério, alguém que viveu perseguição, alguém que tinha tantas doenças a ponto de
uma parte da sua vida ele pregar e escrever sentado, sentindo muitas dores por conta das doenças que ele vivia, mas Calvino ele não defendia a doutrina da providência porque a sua vida era fácil, mas foi porque justamente ele enfrentou tantas coisas que ele encontra nessa doutrina o seu descanso e o seu conforto. A providência para Calvino não era um assunto para ser debatido, mas era como se fosse um travesseiro a qual ele pudesse descansar a sua mente, sabendo que Deus é aquele que governa todas as coisas. Então, quando nós compreendemos isso, a gente pode ter certeza, quando nós entendemos que de fato nada está solto no universo, de que até mesmo os nossos inimigos, os imprevistos, a doença que vem, a conta que chega, as crises globais, tudo isso está sob o governo de alguém que é muito maior, que por mais que a gente não consiga compreender, está governando todas as coisas. Se a gente entende isso, quando nós formos amanhã não abrir o jornal, né, porque a gente não tem mais esse costume, né, mas olhar um site de notícias ou ligar a televisão e a gente vê toda aquela maldade, isso muda a nossa percepção. Porque por mais que todas essas coisas ruins possam estar acontecendo, tudo isso vai redundar no final em glória ao nome do Senhor. Então, compreender que existe um Deus soberano vai nos permitir enfrentar as dificuldades da nossa vida, sabendo que tudo que acontece não são acidentes no percurso, mas tudo isso faz parte de um roteiro perfeito, desenhado por aquele que governa todas as coisas. E nisso deve, então, irmãos, consistir o nosso descanso diante das dificuldades da nossa vida. E é assim que nós podemos olhar para essa doutrina tão maravilhosa e nela encontrar descanso, sabendo que Deus é aquele que governa tudo. Amém? Vamos orar?